Olá, virtuosa na prática, bem-vinda ao meu canal, bem-vinda a esta série de lives. Uma pergunta, você já se inscreveu aqui no meu canal? Aproveita e faz isso agora. Aqui você vai encontrar dicas e histórias para te ajudar a modelar a mulher virtuosa de Provérbios 31. Vamos lá. Eu agora sim com a minha imagem, né? Eu tô aqui num ambiente aqui de trabalho e eu quero chamar a minha querida pastora Érica. Deixa eu te achar aqui e eu já vou te chamar, que eu não quero perder tempo hoje, viu? A gente tem muita coisa aí para compartilhar e eu queria pedir, pastora Érica, eu não estou conseguindo me localizar aqui. Você manda para mim uma solicitação para participar aqui com a gente? Érica, tô te aguardando, viu? Bom dia, você que está chegando. A gente está com uma live temática essa semana. Sou esposa de pastor, e agora? Será que é fácil? Será que é difícil? Como é ser esposa de pastor? Como é ser pastora? Será que a pastora precisa ter o mesmo comportamento, as mesmas atribuições e responsabilidades que um pastor, que o marido à frente da igreja? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Bom dia, paz. Rogéria também entrou. Pastora Érica, não estou conseguindo lhe achar, viu? Manda para mim aqui o convite de participação, por gentileza. Estou à frente do departamento de família e é sempre bom buscar conhecimento. Minha primeira vez. Bem-vinda, viu, Tati? Que bom que você está aqui. Conhecimento realmente nunca é demais. E a gente está aqui para fazer isso, compartilhar sabedoria, conhecimento. Se você tem alguma pergunta, né, para fazer para a esposa do pastor Júlio Vertula, pastora Érica, né, alguma curiosidade sobre o que é ser pastora, né, os desafios que ela tem, você pode formular. Se você é pastora, está aqui na live com a gente, eu quero te incentivar também a mandar a sua pergunta, né, se você tem alguma pergunta para fazer, algo para compartilhar conosco. Bom dia, Ângela. Acabei de ver você aqui, Ângela. Ângela lá de Alphaville. Bom, eu estou aguardando a pastora Érica entrar para nós começarmos aqui a nossa live. Eu sei que tem algumas mulheres aqui que estavam na live com o pastor José Gonçalves. Eu participei uns 20 minutinhos lá com ele. E a pastora Érica já mandou. Vamos lá. Estou aguardando a pastora Érica conectar aqui com a gente. As meninas estão chegando. Que bom esse tempinho aí para as meninas irem chegando na nossa live. Vamos modificar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, meninas? Diz para mim, dá um ok aí. Ok. Marcele Quirino, lá de Niterói. Bom dia, querida. Bem-vinda, viu? Geilson acabou de entrar. Só dá um joinha para mim se o som está chegando bem aí para vocês. Bacana. Obrigada, Rosilene. Obrigada, Etienne. O pastor entrou. O áudio está ótimo, que bom. Bom, eu já mandei aqui a solicitação, né, para a pastora Érica Vertulo entrar aqui conosco na live. Hoje nós vamos falar sobre... Sou esposa de pastor, e agora? Esse é o tema da nossa live de hoje. Deixa eu mandar aqui novamente o convite para a pastora Érica. Érica, adicionar. Vamos lá? Érica, estou aguardando você entrar aqui com a gente, né? É uma live bem objetiva. Eu preparei com muito carinho aqui o roteiro. Bom dia! Bom dia, querida! Tudo bem? Agora deu certo. Agora Tava deu caindo a certo. conexão aqui. Tá. Tudo jóia? Tudo jóia. A sua imagem tá congelada para mim, viu? Só tô conseguindo ouvir a sua Sério? voz. Seríssimo. Deixa eu vou sair e vou entrar de novo, ok? Tá bom, ok. Tá jóia. Só um minutinho.
Bom, a gente nesse tempo aí de pandemia, né, de quarentena, a internet ela tá bem sobrecarregada. Inclusive, eu nem estou em casa, estou num ambiente aqui de trabalho, onde o sinal da internet é melhor para garantir que a gente não tenha aqui interrupções. E acontece, né, gente? Vamos lá, a gente tem uma convidada aí para lá de especial, uma querida, eu quero muito apresentar ela para vocês. Ela é esposa de pastor e ela tem uma história de superação, né? Uma história de... Deixa eu ver se aqui ela já entrou. Ok. Estou chamando Érica. Vamos lá, que agora vai dar certo. Em nome de Jesus. Pronto. Agora sim. Opa! Deu certo? Deu certo, sim. Ok. Você está ouvindo pelo computador? Porque está dando um eco. Sério, eu tô com fone de ouvido. Tranquilo. Tá, Eu já vou tirei colocar meu, o outro aqui. já tirei meu pra não- som também do computador. Vou Mas abaixar um pouquinho aqui. Isso. Deu Melhorou. certo? Melhorou? Ok. Sim, Melhor de fone, 100%. que aí o som não volta, né? Isso. Bom dia, que Bom alegria, que prazer estar aqui com você. Que alegria. Que delícia. A gente está com muitas meninas aqui, né? Muitas mulheres participando. Tem alguns homens também aí participando conosco dessa live. Deixa eu te apresentar, né? Você que está aí acompanhando a gente, você que está chegando agora. A Vivi Vertulo acabou de entrar. Vivi, minha cunhada. sua cunhada, né? Beijo para Vivi. Deixa eu apresentar para vocês, né? Ela é técnica em nutrição, ela é bacharel em teologia, ela é mãe do Luiz Gustavo, um rapaz lindo de 18 anos de idade, também da Ana Júlia de 15, tem a Mariana de 10 anos, ela tem 21 anos de casada com o pastor Júlio Vertulo, né? Escutando assim, nossa, quanto tempo, né? Parece que foi ontem. Verdade. Ela lidera um rebanho com cerca de 400 mulheres que são assíduas, né, no culto de mulheres e uma equipe direta de 62 mulheres. Ela é pastora da Igreja Cristã Mundial em Suzano. É uma das mulheres mais doces que eu conheço, mais meiga. Obrigada. Né? Lindo. E eu quero apresentar para vocês essa querida, né, que toda vez que eu encontro com ela, quer seja presencialmente e agora aqui na live, ela transborda, sabe? Assim, uma doçura, obrigada. Um mel que contagia, gente. Eu quero apresentar para vocês essa minha querida amiga, né, pastora linda de viver, Érica Vertulo. Agora sim, que honra. O meu bom dia oficial. Bem-vinda aqui à nossa live. Bom dia, minha linda. Glória a Deus. Estou muito feliz, estou muito honrada. É estranho a gente ouvir alguém falar tudo isso da gente. Não, eu sabia. Assim, né? Eu sabia que ia te causar esse impacto, mas é tudo isso. Fiquei até constrangida agora. Acho que eu nunca ouvi alguém falar tanta coisa de mim assim junto ao mesmo tempo. Mas glória a Deus, é um prazer, é uma honra estar aqui com você. Você é uma querida, uma amada do nosso coração. Te admiro muito, acompanho o seu trabalho sempre quando eu posso. E tenho aprendido muito, tenho aprendido chaves para a minha vida que tem realmente me transformado. Dicas de sabedoria. Eu estou até fazendo uma live agora esses dias sobre provérbios, mas muita coisa eu aprendo com você. Eu tenho me inspirado em muita coisa que eu tenho assistido nas suas lives. Que lindo! E graças a Deus, assim, é uma honra poder ter essa amizade, essa conexão com você. Ai, que bênção! Nossa, a honra é toda minha. Eu também sempre aprendo, como eu falei aqui, né? A sua doçura, né? E isso não veio muito no meu DNA, não, sabe? Eu sou meio seriona, assim, né? Meio direta, né? E como eu aprendo, né? Com a sua doçura. Eu estou colocando aqui, sou esposa de pastor. E agora, que é o tema da nossa live, a gente tem muitas meninas aqui. Eu estava numa live agora, ao vivo com o pastor Josué Gonçalves. Tem muita gente que estava na live com ele e que está chegando agora aqui, conhecendo agora, né, o Instagram. Fala aí, tem gente perguntando qual é o seu Instagram, pastora. Vai falando aí enquanto eu coloco aqui. Érica Vertulo, Érica com K, coloca @Érica Vertulo. Vou colocar aqui, com 2 L's. Deixa eu só digitar aqui, que aí vocês conseguem ver. Daí fica certinho. Aqui. Bacana. Então vocês podem seguir. Já está chegando pergunta aqui, viu, pastora?
Nossa, que rápido! Mas é que a gente demorou um pouquinho a entrar e eu fui estimulando verdade. aqui as pessoas que têm alguma dúvida, né? As que são pastoras, líderes, se quisessem perguntar alguma coisa para poder colocar. Gente, me perdoem, Peraí, eu vou tá caindo aqui meu telefone. Ajeita aí. Eu Pronto. vou desativar os comentários, só para a gente poder ficar aqui com a tela livre, né? E acaba que a gente fica distraída, ansiosa também para responder. Né? Verdade. Vocês podem ir mandando aí os coraçõezinhos, que a gente vai estar entendendo que vocês estão gostando. Quem tiver alguma pergunta também, tem aqui um ponto uma cartinha com ponto de interrogação. Uma caixinha, né? É uma caixinha. Você pode clicar ali e você pode mandar sua pergunta, que a gente vai separar um tempinho no final para responder. Vamos lá, então. Você tem 13 anos, né? Eu vou tratar de Érica, tudo bem? Por favor. Érica, você tem 13 anos, né? Que você já é pastora, isso? 13 anos, tá certo? Isso, 13, Então, vai fazer 14. me conta uma coisa, na juventude você sonhava em ser pastora? Deus já tinha te revelado esse ministério, esse chamado? Como é que foi para você? Assim, eu desde pequena, minha mãe sempre me ensinou a orar pelo meu marido. E eu tinha meus 10 anos, mais ou menos, e eu já orava pelo Júlio, mesmo sem conhecê-lo. E eu sempre sonhei em ser esposa de pastora. Esposa de pastor. Mas eu não sabia que eu seria pastora, tanto que eu fugi um bom tempo. Mas quando eu tinha 14 anos, uma vez eu estava num acampamento e eu recebi uma palavra. A pastora estava pregando e ela parou tudo, ela falou assim, olha, Deus está te levantando hoje como pastora. Eu me senti a menor de todos, eu falei, como? Sabe, eu sou tímida, eu nunca me senti capacitada, mas ela falou assim, Deus, ele está olhando o seu coração e ele está te escolhendo. E eu acreditei naquilo, assim, eu guardei no meu coração, porque eu nunca me senti capacitada para isso. Mas eu sempre sonhei em ser esposa de pastor e tinha uma palavra que eu seria pastora. Aqui eu quero ressaltar, mulheres, que Deus, ele não chama os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Olha que coisa linda, né? A mensagem, o recado que ela recebeu de Deus. Né? Deus olha para o seu coração. Ela olhava para dentro dela, não se sentia capaz, né? Olhava tanta timidez, tanta limitação, mas Deus olhou o coração. Eu tinha muito medo. A gente vai compartilhar isso aqui. Eu vou fazer algumas interrupções aí na nossa conversa para salientar, né? Para trazer para as mulheres aquilo que precisa ficar evidente. Então, você, mulher que está aí acompanhando a gente, se você recebeu uma palavra, se você tem um desejo no seu coração de fazer algo para o Senhor, mesmo que não seja algo especificamente dentro do ministério, dentro do reino, mas talvez uma profissão, né? Talvez você tenha sonhado em ser uma médica, né? Em ser uma empresária, uma empreendedora, né? Se você colocar isso diante de Deus, né? E se houver uma motivação no seu coração séria, né, legítima para isso, o Senhor vai te capacitar. Né? Mas vamos esclarecer aqui, né, Érica, que o Senhor não vai te capacitar como um pó de pirlim-pim-pim. Você ora, levanta de madrugada, a hora, Senhor, eu preciso ficar agora mais ousada, ser uma mulher corajosa, perder a minha timidez, e você acorda, né? Naquele estado. Pronta, cheia de coragem. Não é assim. Não é assim. Na né? verdade, você vai receber muito desafio. Você vai ser confrontada naquilo que é a sua dificuldade. E Deus vai te dar a oportunidade de fazer diferente do que você está acostumado. É assim que a gente cresce. É assim que eu tenho sido desafiada a cada dia. Aparece a porta para você fugir e você tem assim... Porque o seu natural muitas vezes é fugir. Sabe? Por você não ser, às vezes, capacitada, por não se sentir, mas aí você vai lembrar, mas eu orei. E Deus vai preparar uma situação, muitas vezes constrangedora, muitas vezes desafiadora, na maioria delas, e essa vai ser a sua chance de fazer diferente daquilo que você está acostumada. Isso te diferencia dos outros. Olha que preciosidade, mulheres. Se eu fosse você, ia anotando aí, viu? Quando você pede algo a Deus, quando você se dispõe, né? Deus, é como eu falei, não vai acontecer num passe de mágica. Deus vai mandar situações, e situações facinhas, não. Situações até constrangedoras. Eu achei interessante que você falou
que você vai olhar para a porta e vai ter vontade de sair correndo, né? Eu fiz isso muitas vezes. Olha isso, Eu Jesus! sei. Você vai precisar fazer uma escolha, mulher. Você tem a oportunidade de sair correndo, mas valeu a pena, Érica, sair correndo? Na verdade, assim, deixa eu te explicar. Teve até uma vez, para você ter uma ideia, de quanto eu fugi, de quanto eu corri. Eu sempre me escondi atrás dos meus filhos. Mas e quando eu não tinha filho? Eu me escondia atrás do Júlio. Me escondia atrás dos meus medos, da minha timidez. E eu lembro que assim, eu sempre sonhei em ser mãe, desde pequena também. E quando eu fiquei grávida, eu falei, pronto, agora eu tô confortável porque eu tenho um bebê no colo, eu não posso pastorear. E eu sempre me escondi. Depois, quando estava crescendo, eu tive filhos de 4 em 4 anos. Então, saía de uma hora que eu começava a ter independência, eu engravidei novamente. E, sabe, eu me escondi por anos. E eu lembro que, assim, teve uma vez... eu não sei te dizer o ano agora, mas, assim, todo mundo ajeitou para que eu fosse consagrada pastora. E me deu um medo. Eu não me sentia capacitada. E eu rejeitei, eu não aceitei. Eu falei, sinto muito, eu não me sinto capaz. Eu falei, eu quero desempenhar a função primeiro. Eu já desempenhava. Só que o medo me fez fugir. Olha onde eu cheguei. Eu lembro que mandaram fazer uma Bíblia para mim, escrito meu nome com a data da ordenação. Eu até ganhei a Bíblia, mas a data não foi aquela, a data estava errada, eu tive que apagar. Porque por medo, eu fugi. Sabe? Eu falava assim, eu não sei se era uma falsa modéstia, eu não sei o que acontecia, mas era muito medo. E eu falava, não, eu preciso primeiro exercer, eu preciso primeiro me sentir estudar. Pastor, eu preciso... Não, até estudar eu já estava estudando, mas assim, eu não me sentia competente, não me sentia capaz, e eu achava que eu tinha que sentir. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que assim, eu já desempenhava a função, e na verdade eu entendi que fé, muitas vezes, você não vai sentir. Fé é você acreditar naquilo que Deus falou para você e pisar na terra e agir diante de uma palavra, mesmo que você não sinta, mesmo que você não se sinta capaz, mesmo que você ache que às vezes não é um tempo. Se Deus te desafia, a gente precisa abraçar. Então, na primeira vez eu fugi, eu não aceitei, eu falei, não vou, foi ruim. Mas assim, depois de um tempo, o Espírito Santo fez essa obra em mim, aí sim eu aceitei a unção. O Espírito Santo fez essa obra em mim. Conta pra gente, como é que isso aconteceu? Como é que foi essa virada? Na verdade, foi depois de um bom tempo. Depois, na época que eu falei, não, eu não quero ser pastora, não porque eu não gostasse, não porque eu não soubesse, mas eu tinha muitos conflitos dentro de mim e eu não me sentia realmente capaz. E eu achava que eu precisava sentir. Mas depois de um tempo, Deus fez essa obra, Ele foi me mostrando pela palavra. Ele falou assim, eu estou com você, você já faz, eu preciso de você, você é uma chave. E aos poucos o Espírito Santo ele foi me convencendo pelas beiradas e foi me mostrando que eu já fazia aquilo. Mas, o detalhe era que não era que eu não pastoreava, eu não enxergava. O problema era a minha visão. E Deus foi, aos poucos, mudando a minha visão. Modificando isso, né? Me fala uma coisa, Érica, eu tenho aqui mais uma pergunta. De que forma, né, a esposa, ela auxilia o marido? A esposa do pastor, quais são as formas que ela tem para ser a auxiliadora do marido no chamado dele, independente do dela? Sim. Toda esposa... a Bíblia diz que é a mulher que edifica a casa, certo? Não está escrito lá, o homem sábio edifica a casa. Diz que a mulher, quando ela é sábia, ela edifica a casa. Isso serve para qualquer casa. Mas no caso do líder, a esposa, ela faz toda a diferença. Não me achando, mas assim, a gente ensina isso, eu oriento as meninas sobre isso. No caso da esposa de um líder ou de um pastor, de algum líder de ministério, ela faz toda a diferença. Ela tem um peso, ela não é um peso, mas ela tem um peso, ela tem um valor, sabe? O casamento, a postura dela, a vida dela, o tratamento, a vida dela tem um valor, tem um peso, tem uma responsabilidade no ministério do marido. E isso é muito delicado, porque ela pode tanto levantar o marido e fazer ele alcançar os objetivos, vamos falar do ministério dele assim agora, ou tanto quanto ela pode ser uma âncora, uma pedra, um peso, um fardo, sabe? Eu conheço pessoas que, assim,
tinham tudo para voar, para dar certo, para ser desenvolvido, mas a esposa, ela resolveu ser uma pedra de tropeço. Eu cuido de algumas pessoas, às vezes, à distância, pessoas me chamam, sabe, me pedem conselho, eu não sei, sabe, mulheres ciumentas, mulheres inseguras, isso pode ser, a Bíblia fala que a esposa ela é a coroa, mas ela pode ser, ela tem que escolher, ou ser a coroa ou ser a cruz do marido. E a gente tem esse poder, mulher gosta de poder, né? Mas se a gente tiver a noção de que a nossa vida reflete diretamente a sua postura, as suas palavras, a sua atitude, a sua maneira a sua fé. Mas toda mulher, desde quando Deus criou a Eva, Ele criou a Eva para ser auxiliadora. E se a gente entender que a gente tem esse papel, sabe, de criar a condição, de abrir o caminho, de melhorar a vida do seu marido para que ele vá mais longe, você está cumprindo o seu papel. Se a gente tiver essa humildade, essa noção de que assim, eu vou fazer tudo para facilitar, para que o ministério dele deslanche, não se sentindo inferior, mas sabendo de que onde ele chegar, eu chego junto, eu sou uma só carne com ele. Se você tiver essa visão de que assim, eu não preciso estar no altar muitas vezes, sabe, para ser honrada, a minha honra vem de Deus. Eu não preciso aparecer, eu gosto muito dos bastidores. Assim, se eu pudesse escolher, eu sempre estaria nos bastidores. É o meu perfil, é o meu jeito. Eu gosto de resolver as coisas que ninguém vê. Eu gosto de socorrer, de fazer aquilo que não aparece. É o meu perfil. E Deus, Ele me desafiou uma vez, Ele usou o meu marido, a gente vai chegar até na questão, né, de que dele é o meu pastor e o meu marido, a gente aprender a conciliar isso. Mas Deus usou o meu marido uma vez para me desafiar a sair da minha zona de conforto. Porque assim, eu nasci dentro da igreja, meus bisavós eram cristãos, então assim, era tudo muito ajeitado, muito confortável, eu era sempre muito da igreja, muito envolvida com as coisas de Deus. Mas eu tinha a minha zona de conforto, aquela situação que te é confortável. Eu cantava, então quando eu cantava, nem cantava tão bem assim, mas quando eu cantava, quando eu ministrava louvor, eu me sentia conectada com o céu, eu falava, eu nasci para isso, esse é o meu propósito. E isso, ao invés de ser uma coisa boa, acabou sendo um teto para mim. Até o dia que o meu marido falou o seguinte, ele falou, agora chega de cantar. Eu falei, como assim? Para mim foi a morte. Eu falei, como assim chega de cantar? Você não entendeu que eu nasci para isso? E ele falou, não, Deus está te desafiando para coisas maiores. Deus, Ele tem dado uma palavra para você e você precisa compartilhar. Eu falava, não, eu até recebo, mas eu não sei compartilhar. Cantando, eu consigo me soltar, eu conecto com o céu. Eu me sentia, achava que sabe, me sentia até um anjo. Mas assim, mas isso, às vezes, uma coisa boa. O ministério era uma bênção. Mas tem hora que Deus, Ele fala assim, chega, Deus encerra uma etapa na sua vida para que comece outra. Deus tem desafios para nós, coisas maiores. E para mim isso doeu muito, porque era assim, o que eu mais amava na vida era ministrar louvor, era cantar, era estar ali junto, sabe? Eu me sentia conectada com Deus. E de repente, isso foi tirado de mim e Deus usou justo o meu marido para fazer isso. Eu me senti mal, eu falei, não, ele não está entendendo, está tudo errado, eu acho que ele ouviu errado. Mas o que era isso? Eu até sabia, eu tinha uma palavra, lembra que aos 14 anos eu recebi uma palavra? Mas eu tinha tanto medo. Eu tinha tanta vergonha, era um medo de falar uma bobeira, do que as pessoas vão pensar, e se eu errar, sabe? Era uma falta de confiança em Deus. Era aquela coisa, eu não consigo, mas eu não sabia que era Deus que agia em mim. E quanto menos eu conseguisse na minha dependência, quanto mais dependente eu fosse dele, mais ele me levaria longe. Eu quero colocar aqui, é interessante, eu quero chamar a atenção das mulheres para uma coisa. Você falou ainda há pouco sobre a questão dos filhos. Você se escondeu durante muito tempo, né, atrás me casei, tem que tomar conta do meu marido. Aí tive filho, né, e estrategicamente eles vieram de 4 em 4 anos, porque quando já estava começando a ficar quando começava a ficar independente, você já tinha outro para justificar. Né, o motivo de continuar atrás dos bastidores. E aí, quando os filhos cresceram, a mais nova já está com 10 anos, é isso? 10 anos, né? Você ainda cantava, né? E estar ali cantando, trabalhando, era uma justificativa. O que eu quero chamar aqui a atenção das mulheres é que
muitas vezes a gente encontra motivos para não fazer aquilo que tem que ser feito. E motivos até plausíveis. Motivos Sim. até que são justos, né? São nobres. Da família. Olha, era nobre. Né? E limitando o agir e o mover de Deus na sua vida. A Érica estava no altar, ela estava cantando, ela está falando aqui que ela se conectava, você sentia até um anjo, né? Ali no altar, né? Conectando a igreja. E eu acredito que realmente, né? Você é uma pessoa que tem essa característica de fazer tudo com excelência. Eu não tenho dúvida de que você funcionava muito bem, mas não era o lugar que Deus tinha para ela. E eu quero perguntar para você. Mais o tempo. Exatamente. Eu quero perguntar para você, mulher que está aqui nessa live, aonde você tem se limitado? Que histórias você tem contado para você, né, para justificar você permanecer na sua zona de conforto, nesse lugar aí facinho e tranquilo que você está, né? E eu quero dizer para você que Deus tem mais. Não importa a sua idade, não importa a sua história, não importa o seu momento atual, né? A palavra fala que os planos de Deus são infinitamente maiores do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Não acabou, né? Não é nesse nível que Deus quer você. Então preste atenção, cuidado para você não estar justificando, né, para si mesma, né, para a sociedade, para as pessoas e para Deus, a posição de estagnação que você se encontra. Né, Érica? Porque era exatamente assim que você estava, né? Sim, sim. Eu coloquei um limite, na verdade não era, sabe, eu me sentia tão completa, tão realizada fazendo aquilo que eu estava fazendo, que para mim aquilo era o máximo que eu podia chegar. E de repente Deus tira aquilo de mim, sabe? Foi muito triste, assim, foi muito doloroso, eu chorei muito, eu fiquei revoltada com Deus. Revoltada assim, num bom sentido, eu falava, Deus, mas o que eu vou fazer da minha vida? É tudo que eu sei fazer, é o que eu faço de melhor. Como assim isso vai se tirar de mim? E de repente Deus... Sabe quando Deus tira o seu chão? Sabe quando você é meio que jogada do ninho, assim, para aprender a voar? Foi assim que eu me senti. Eu me senti assim, sozinha, desamparada, confrontada, sabe, desafiada. E assim, doeu. Falar para você que foi fácil, não foi. Porque assim, para mim estava tudo perfeito, estava tudo certo, era muito bom, era muito confortável. Sabe, eu me sentia plena. Mas Deus, ele não se limita àquilo que a gente sente. Ele sempre quer nos fazer chegar mais longe, ele quer usar você para que você abençoe mais pessoas. E Deus falou, agora surgiu um novo tempo. Eu não sabia pregar, eu tremia, eu morria de medo de um microfone. Para cantar, tudo bem, agora falar... Sabe, eu falava, tanto que as primeiras vezes que eu preguei foi desesperador. Eu não lembro de uma palavra, não sei se eu falei bobeira ou não, de tanto medo que eu tinha. Então, assim, o medo, a gente precisa aprender a abrir mão da nossa confiança, porque o nosso erro é o seguinte, você tem que estudar, você tem que fazer o melhor, você tem que estar cheia da palavra de Deus. Mas você tem que ser mais guiada pelo Espírito Santo na hora que você sobe no altar, porque ele pode mudar toda a sua mensagem, sabe? Você tem que aprender a se conectar com Deus de uma maneira... Eu até queria contribuir aqui com uma história recente que eu ouvi da pastora Viviane Martinello, que, nossa, como me abençoou, e tem muito a ver com o que você está falando aí. Ela contando que ela, quando começou a pregar, também tinha essas inseguranças, né? Passava mal de ir para o banheiro, de ter diarreia, né? Esse nervoso todo. E aí ela se desafiou e ela foi por obediência. E aí ela começou, muito insegura, ela começou a fazer esboços da pregação, e aí o esboço começou a funcionar, começou a fluir. E teve um tempo onde ela percebeu, ela sentiu que o esboço era como se fosse uma corrente, né, que estava prendendo ela de fluir no espírito, né? E ela ficava naquela, meu Deus, solta o esboço, já preparei tudo, né? E Deus exigiu dela que ela libertasse aquilo, né? Se desprendesse do esboço para fluir naquilo que Deus queria. E Deus falou com ela, num dado momento, o seguinte, não se preocupe com a sua reputação. Né? Não se preocupe com que as pessoas, com o que as pessoas vão pensar de você. Se preocupe com o que eu estou pensando de você. Né? Esse é o segredo. Esse é o grande segredo. É a gente ter o nosso coração tão inclinado a agradar a Deus, sabe? Eu tenho momentos que eu me sinto assim, momentos de oração, pastora, eu acredito que você também viva isso, que eu fico orando, falando com Deus, e eu pergunto assim, Senhor,
como é que eu posso te agradar hoje? Como aquele filho pequeno que fica fazendo uma gracinha, uma palhaçada para chamar a atenção do pai e da mãe, sabe? Eu tenho horas que eu me pego assim, Senhor, o que eu posso fazer hoje para te emocionar, para te deixar feliz, para agradar o seu coração? Então, quando a gente tem essa oração, né, quando a gente tem esse desejo, essa vontade, né, essa intimidade com Deus, a gente não vê dificuldade. É como aquele filho, aquela filha que a gente coloca assim no alto, né? E fala, se joga. Né? E o filho não pensa duas vezes, ele se joga, a confiança, né? Então, e ele vai com a gente. Eu queria aqui fazer uma outra pergunta. Você comentou ainda há pouco, né? Você é pastora, lidera, né, as mulheres da sua igreja. E que igreja linda, que igreja, meu Deus do céu, um pedacinho do céu. Estou morrendo de saudade da igreja. Eu também tô. Eu preciso voltar aí, né? Um lugar lindo que a gente é um pedacinho do céu mesmo. E o pastor Júlio é o pastor, né, da igreja. E eu queria te perguntar, como é que é ser a esposa do pastor? Né? Ser a esposa e também ser a ovelha. Né? Como que é isso? Como é que separa as duas coisas? Separa, não separa? Como que é? Separa, tem que separar. Porque assim, como esposa, a gente tem às vezes um conflito, uma coisa, a gente não briga. Mas assim, às vezes ele é meu marido, às vezes ele faz coisas que eu não gosto, às vezes me chateia, às vezes, sabe, ele é meu marido, ele não deixa de ser meu marido só porque é pastor. Tem as coisas do dia a dia, mas Deus tem me ensinado, e assim, aí é um momento de superação, porque você tem que ter o seu coração ali muito confiante em Deus, e eu tenho aprendido isso, graças a Deus, a separar. Porque muitas vezes a gente às vezes discorda de alguma coisa, tá? E vou para a igreja e nem tudo a gente consegue resolver antes de começar o culto, né? Deveria estar tudo resolvido, mas às vezes não dá. E às vezes a gente está magoada, chateada, acontece. E sabe, e Deus me ensinou o seguinte, quando ele sobe lá, às vezes eu fico olhando, eu falo, tá, mas ele me chateou. A cabeça fica trabalhando, né? Poxa, mas ele falou daquele jeito comigo, eu não gostei, não foi legal. Só que Deus me ensinou, desconecta. Ele, naquele momento, ele está sendo boca de Deus para a minha vida. Então, assim, eu tenho aprendido. Muitas vezes é uma guerra na nossa mente, sabe? Você tem que desconectar realmente e falar, peraí, é ele que Deus vai usar para me curar. Mas o meu problema é com ele, muitas vezes, sabe? É um contraste. E, sabe, Deus tem me ensinado. Eu tenho tido experiências lindas com Deus. E sabe, muitas vezes resolver aquilo que a gente teve enquanto ele prega. Que lindo! É confrontante, mas é maravilhoso. Porque assim, eu tenho aprendido a separar. Não, ele é o meu pastor. Então assim, ó, eu vibro, sabe? Não, porque é o meu jeito, é dentro de mim. Eu posso, esses dias, a gente fez a transmissão domingo passado. Tinha umas 5 pessoas sentadas assim, só o pessoal que estava trabalhando, da foto, da filmagem, tá? E eu sentada ali na primeira fileira, eu chorava, porque Deus estava usando ele para responder uma oração que eu tinha feito no dia anterior. Então, não é uma performance, não é porque a nossa esposa do pastor, ela está fazendo isso para incentivar as pessoas. Não, é porque assim, eu aprendi que ele é boca de Deus e que antes dele ser o meu marido, ele é o meu pastor. Sabe, tanto quanto, não dá para separar, mas a gente precisa saber equilibrar. Que mesmo que tenha tido alguma situação comigo, ele é o meu pastor, ele é a voz de Deus na minha vida e isso tem curado meu coração, isso tem curado meu casamento, isso tem milagres na minha vida. Que lindo! Eu queria aqui até falar que o contrário também acontece. Porque o pastor José Gonçalves já compartilhou aqui conosco sobre ter algumas pendências, né, com a pastora Rose, que é uma querida, tomara que ela esteja aí assistindo a gente, e ela algumas diferenças, né? E quando ele chega para pregar, né, ele diz que olha assim para a cara dela, né? E ele lê o pensamento, né? Olha, eu sei o que acontece lá em casa, né? E a responsabilidade que ele tem de estar ali na frente e de viver aquilo que ele prega. Tem uma outra coisa que eu queria aqui ressaltar dentro dessa relação, né? De ser a esposa do pastor, né? O marido pastor e é marido. Às vezes, talvez tenha mulheres aqui que o marido não é pastor, mas talvez tenha um cargo de liderança, seja o diácono, seja o presbítero, né? Esteja à frente de algum ministério, de louvor, enfim, não importa.
Essas diferenças, elas acontecem mesmo. E você, como mulher virtuosa, como mulher sábia, precisa saber separar, né, uma coisa da outra. Não leve o teu problema de casa para dentro da igreja, né? Não queira expor o teu marido, né? E muitas vezes a mulher, pastora, ela não expõe falando, mas ela expõe no tratamento, né? Ela ignora, ela fica indiferente, né? E ela pensa que não, mas as pessoas estão ali à volta, estão observando o comportamento dela, né? Bom, se ela, que é a esposa, não tem um comportamento de ovelha, de submissão, alguma coisa tem de errado. Não vai ser eu que vou me submeter, né? Então, mulher, seja sábia, né? Saiba separar isso, a sua vida do lar, né, com o seu marido, líder, né, e do líder na igreja, do pastor, seja lá que cargo ele tenha, né? Saiba edificar no tempo oportuno, né? Esteja ali se comportando como ovelha, e quando chegar na sua casa, seja esposa, chame para conversar, não para acusar, para colocar o dedo na cara, para exigir nada. Exatamente. O acusador é Satanás, e às vezes a gente faz esse papel. Exatamente. Mas o que a auxiliadora faz? Ela conversa, ela tem aquele tom de voz manso, né? Ela tá ali, Me ajuda. ela tá ali, né, vendo que há alguns conflitos, intercedendo pela vida do marido, Sim. né? E com Como sabedoria. A gente pode ser ou a âncora ou a coroa. Você precisa escolher. Só que não é só escolher, não. A sua atitude te coloca ou como coroa ou como âncora. A gente está falando de comportamento, viu, mulher? Sim, Comportamento. sim. Sempre a gente vai ser desafiada. Como eu falei, sempre vai ter dois caminhos. Você sempre vai ter duas opções, sabe? Ou levantar ou difamar. Vai estar sempre... E uma coisa que eu aprendi, que assim, ó, é muito pesado você parecer alguma coisa e não ser. É muito difícil você parecer ser rico, porque dá muito trabalho, sabe? Não tente parecer uma coisa que você não é. Então, o segredo, uma coisa que eu tenho aprendido, assim, ó, se transforma, sabe? Tem o seu coração humilde, fala, Deus, faz a obra em mim. Às vezes tem muita coisa que precisa ser resolvida na nossa vida. Então, assim, ao invés de simplesmente ter uma postura de esposa de pastor, deixa eu só comentar uma questão. Lá no início do ministério, eu estava com meu filho pequenininho, tinha 1 aninho, chegou um casal de pastores para congregar conosco. E eu lembro que no final de um culto, Deus tinha falado tanto comigo. Eu fui no apelo lá na frente, sabe? Eu chorei diante do altar, Deus me quebrantou. Sabe quando Deus te toca e Deus arranca algumas coisas da sua vida naquele dia? E eu sei que no final do culto ela veio com todo jeitinho, ela me abraçou, ela falou, eu preciso te ensinar uma coisa. Eu falei, oi querida, pode falar, né? E ela falou assim, então, você é esposa do pastor. Você não pode ir na frente chorando desse jeito. Eu falei, mas como assim? Eu falei, Deus falou muito comigo hoje, eu me quebrantei diante do meu pai, de Deus. Ela falou, não, mas o que as pessoas vão pensar de você? As pessoas vão pensar que você está em pecado. Aí eu parei, falei, para que eu quero descer. Eu falei, se para ser esposa de pastor, eu preciso ter uma capa, uma postura de alguma coisa que eu não sou, é lógico que eu não vou ficar me descabelando, lógico que a gente tem que estar pronta para atender, para cuidar das pessoas, mas na hora que Deus me pega ali de jeito, sabe, se eu tiver que chorar, eu vou chorar, se eu tiver que glorificar, eu vou glorificar. E assim, eu entendi que assim, é muito pesado você ter uma postura, uma capa, isso acaba sendo uma mentira, uma máscara de alguma coisa que você não é. Eu falei, eu sou a primeira que tem que ir lá na frente, porque eu preciso de transformação. Se eu não tiver curada, se eu não tiver restaurada, como é que eu vou cuidar das outras pessoas? Aí a pastora banou a cabeça e falou, você não sabe nada, você é muito nova, você vai ver com a experiência. E assim, ó, graças a Deus, isso daí eu pude descartar. Porque assim, eu ainda continuo indo na frente chorando quando Deus me pega de jeito, sabe? Porque eu falo, Deus, a obra tem que ser primeiro em mim. Não adianta eu estar toda entulhada, com uma cara de feliz, de dondoca, de esposa de pastora. De santa. Se dentro de mim tá tudo podre. Sabe? É muito difícil parecer santo. É muito difícil, é muito pesado, a gente não consegue. Eu vou até antecipar, pode falar.
Não, já concluí, era isso. Eu vou até antecipar aqui, eu estava olhando aqui umas perguntas, tem bastante perguntas aqui, eu quero já antecipar, já que você tocou nesse assunto, como é que você lida, Érica, com as expectativas das pessoas, quando elas querem te dizer o que fazer, como se comportar, né? Porque, assim, então, é impressionante o povo, né? Tem uma necessidade de idolatria, né? De colocar alguém no pedestal, de achar que é super-herói, e eu estou falando isso por mim mesma, né? Eu passei muitos anos dentro da igreja, me frustrando com liderança, porque eu achava que era semideus, que era semideusa, né? Não tinha o direito de errar. Né? Isso é do ser humano, né? Tem essa necessidade de super-herói, né? De endeusar, né, as pessoas. E algumas pessoas, como você falou, vestem essa capa de santidade e acaba estimulando isso nas pessoas, né? Como é que você lida com isso? Com essa expectativa? Ah, é a esposa do pastor, tá chorando. Ah, é a esposa do pastor e fez aquilo. Né? As pessoas cobram, elas sempre tem, né? Como você lida com isso? Na verdade, eu superei isso nesse dia que essa esposa do pastor veio conversar comigo nesse assunto. Eu fiz uma escolha. Eu falei, Deus, eu sou a Érica, sabe? Eu não sou a... Tanto que eu falei, Deus, eu sou sua filha, sabe? Então, assim, lógico que a gente tenta ser, a gente tem que ser o melhor possível, mas a gente tem limitação. E uma coisa que eu tenho aprendido assim, ó, é ser muito simples, ser acessível. Quando eu falhar, às vezes eu vou relutar um pouquinho e ir lá pedir perdão, porque a gente às vezes tem bate um orgulho, uma coisa ou outra, mas eu sei que eu vou ter que ir lá e consertar. Então eu prefiro tratar bem, eu prefiro, parar um pouquinho antes. E a gente tem que ter essa humildade, essa simplicidade. A gente precisa ser acessível e desmistificar. Muita gente, pastora. Quando a pessoa me pergunta, como é que eu te chamo? Meu nome é Érica. Não, mas é bispo, meu marido o pessoal chama de bispo, né? Ai, você é bispo. Não, eu sou a Érica, eu tenho um nome, eu sou uma pessoa. E, não fugindo, mas assim, simplificando, se tornando acessível. E às vezes as pessoas vêm perguntando coisas, eu falo, se eu souber, eu te respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou perguntar para quem sabe. Às vezes, assim, a gente põe uma capa, uma coisa que não existe. Você tem que ter uma postura, sim, você tem que ser gentil, você tem que ser acessível, você tem que ser agradável, mas você não vai fingir uma coisa que você não é. E como isso faz mal, né, Érica? Eu sofro. Oi? E como isso faz mal pra gente, né? Sim, isso é muito pesado. Pesado. E às vezes, assim, meu marido até fala, tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Às vezes eu sou só muito simples, e às vezes a gente sofre. Às vezes a gente traz um pouco demais o problema das pessoas, então eu tô aprendendo a separar, a colocar. Esses dias eu estava nervosa, ele falou, você já está se envolvendo de novo? Eu falei, não, mas a gente ensina, a gente fala. E, eu estava quase chorando lendo uma mensagem que eu falei, como que a pessoa deixou esse caso chegar nesse nível? E eu falei, que pastora sou eu? A pessoa não me procurou, a pessoa acabou com o casamento dela, sem me fazer uma pergunta, sem me, não que eu queira comandar, mas assim, falei, poxa, que pastora fui eu? Eu me senti ausente, me senti distante, me senti incompetente. Porque eu estava nervosa, eu falei, como assim? A pessoa deixou o casamento acabar e não me ligou, não me mandou uma mensagem, não me fez uma pergunta. Eu falei, eu estou muito distante. Eu falei, Deus, eu tenho que aprender tudo de novo. Então, assim, tá aberto, para aprender, para se conectar com as pessoas e... Como eu falei, é muito pesado parecer ser uma coisa que você não é. Então é mais fácil você, se desconstruir e falar, Deus, faz a obra em mim, nem que seja devagarzinho, me faz subir de escada. Porque quando a gente sobe de elevador, do mesmo jeito que você subiu, você pode descer no mesmo instante. Agora, de escada é um processo que te fortalece, te constrói. Fica aqui uma dica, né, para a gente encerrar essa pergunta. Mulheres, não sejam uma fraude. Não sustentem aquilo que vocês não são. Aquela live da semana passada me quebrou, Glaucia. Não conseguiu gravar, né? Tá no meu YouTube, tá no canal do YouTube. Tá. Depois você pode ir lá. Eu preciso ouvir mais umas 10 vezes. Aquilo eu chorei tanto enquanto você estava fazendo aquela live. Porque assim, por mais sincera que a gente queira ser, muitas vezes a gente acaba colocando uma capa. As pessoas colocam uma capa. As pessoas se dão, E às vezes você aceita. Esse aqui é o grande perigo. Às vezes é tão gostoso um elogio, uma coisa... Então, assim, meu marido sempre me ensinou o seguinte, o elogio, ele não pode te inflar. E a crítica, ela não pode te destruir. Você tem que ter o seu coração guardado em Deus. Em Deus, exatamente. Se a sua base for Deus, o elogio não te exalta, não te levanta, não te infla,
e a crítica não te derruba. Exatamente assim. Érica, diz pra gente aí, nessa empolgação toda, que eu tô amando essa live, faltam 11 minutos para acabar, já tô nervosa. Vamos rapidinho. O que é ser uma pastora? Uau! É tudo isso que a gente falou. É viver intensamente. Assim, eu falei que quando essa quarentena acabar, assim, às vezes eu olho aquelas cadeiras, eu falo, Deus, cadê o povo? Cadê? Eu sei que tá todo mundo guardadinho em casa, mas assim, eu falei que a minha vontade, enquanto a gente estava tendo os cultos, né? Muitas vezes eu até faço isso, eu saio andando pela igreja, abraçando as pessoas, mas a minha vontade é pegar cada um no colo, sabe? Assim, é tanto amor que Deus tem colocado no nosso coração, que às vezes a minha vontade é pegar cada ovelha no colo e falar assim, olha, você é incrível, acredita nos sonhos de Deus. A minha vontade é injetar fé no coração das pessoas. Essa sou eu, esse é o meu desejo, sabe? Muitas vezes ver alguém, sabe, para baixo, alguém triste e falar, olha, Deus tem mais do que você está enxergando. A minha vontade, assim, resumindo a Érica, o meu desejo como pastora é pegar cada ovelhinha no colo e fazer um cafuné e dar um cheiro. Essa é a Érica. É assim que eu me sinto como pastora. Ok. Qual é a sua maior dificuldade para exercer esse ministério hoje? Na verdade, assim, como a gente comentou lá atrás, é vencer os meus medos. Muito tempo, assim, eu vi que o que dominou meu coração foi meio que uma falsa modéstia, um medo do que as pessoas iriam pensar. E assim, ó, eu fugia todas as vezes que eu podia. Fugia, mandava alguém no meu lugar, e eu ficava, às vezes, eu já cheguei a ter crise de enxaqueca, quando me convidaram para pregar, para você ter uma ideia de tanto medo que eu tinha. Então, assim, algo que muitas vezes tenta voltar e me assustar, e sabe, uma acusação de Satanás que às vezes vem, olha, você não vai conseguir, sabe? Então, assim, o maior desafio é manter a posição que Deus tem me colocado muitas vezes. Então, isso, guardando o nosso coração, a gente consegue. Mas a gente precisa estar pertinho de Deus e alinhado ali, e fazer a nossa parte, e acreditar que tudo vem dele, que tudo é para ele. Ok. 8 minutos para terminar. Um conselho, antes da gente partir para as perguntas aqui, um conselho para as mulheres que desejam ser pastoras ou que estejam começando agora esse ministério, que sejam líderes, né, que tenham responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Qual o conselho, pastora Érica? Amém. Seja alguém segundo o coração de Deus. Nossa, que ostentação. Não, a Bíblia fala para a gente ouvir a voz do Espírito Santo, ser guiada por ele. A Bíblia fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E às vezes o Espírito Santo ele vai te guiar ao arrependimento, ele vai te guiar a pedir perdão, ele vai te guiar por algumas coisas que você vai ter que restaurar. E às vezes a gente acha que a obra está toda feita, está toda pronta. Não, seja ensinável, sabe? Busca sempre aprender, busca, sabe? A Bíblia fala que Deus ama aquele que busca a sabedoria, aquele que ama a sabedoria. Então, assim, meu conselho para você, seja luz, reflita Jesus, sabe? Amém. Busca aprender, seja ensinável, seja corrigível e tenha o seu coração sempre guardadinho e muito humilde. Porque quando você é um barro molinho nas mãos de Deus, ele consegue moldar do jeito dele. E ele tem o melhor plano para você. Ok. A gente tem aqui uma pergunta da Fabiana. Como você lida com as cobranças das pessoas em cima dos filhos? Filhos de pastor. Boa pergunta. Boa pergunta. A gente passa algumas situações, né? Graças a Deus, a gente não pula etapas com os nossos filhos. A gente ensinou eles a trilhar o caminho deles, a superar as limitações. Então não tem aquela coisa. Eu lembro que uma vez a gente teve uma situação e eu queria ir lá e defender minha filha e resolver. E a minha filha falou assim, mãe, não faz isso. Porque se você fizer isso dessa vez, você vai ter que fazer da próxima. E aí, o problema que eu tenho agora, ele vai ser aumentado, ele não vai ser resolvido. Porque não fui eu que venci. Então, assim, eu aprendi com a minha filha, porque a vontade de mãe é ir lá e defender e falar, não, sabe? E às vezes, assim, as pessoas, algumas vezes, né? Graças a Deus a igreja é maravilhosa, mas uma pessoa ou outra, às vezes, tem uma maldade, tem aquela coisa, mas só porque é filho do pastor. Então, assim, os nossos filhos, às vezes, eles têm alguns privilégios, sim,
mas eles têm algumas situações que eles precisam passar que nem o filho de ninguém passa. Sabe? Quantas vezes eles dormiram nas cadeiras, quantas vezes eles tinham que ir para a igreja todas as noites. Então, assim, a rotina deles é diferente de qualquer outra criança. Mas nem por isso a gente priva, a gente faz eles pularem etapas. Eu lembro uma vez meu filho, rapidinho para resumir, meu filho ele estava aprendendo a tocar violão, ele tinha seus 12 anos, eu acho, 12, 13 anos, ele estava aprendendo a tocar violão. Ele era muito dedicado e tinha um grupo de adolescentes que tocava na igreja. E ele começou a ir nos ensaios, ele ia lá, ele ligava o som, ele arrumava tudo e ninguém nunca deixou ele nem encostar no instrumento. E ele voltava às vezes triste, sabe, assim, desanimado. Eu falava, filho, continua, é uma trajetória, você tem que construir seu caminho. E eu lembro que algumas vezes ele voltava bem triste, mãe, não vou mais no ensaio. E eu falava, não, fica lá, você está construindo, você está subindo um degrau por degrau, vai chegar a sua hora. E eu sempre alimentando a fé dele, né? Eu sei que um dia ele chegou bravo, ele falou, mãe, eles mudaram a música lá, mas assim, ele só montava e ficava assistindo, o pessoal nem virar para o lado dele, nem, sabe, assim, meio que excluía. Isso aconteceu, mas eu lembro que um dia ele chegou assim, mãe, acabou, eu nunca mais vou no ensaio, eu nunca mais vou ligar o som. Ele ia mais cedo no culto da manhã, ele ensaiava o sábado, domingo, ele ia cedinho ligar tudo, deixava tudo pronto, e as pessoas agiam como se ele nem existisse. E eu lembro que naquele dia ele voltou quase chorando, nervoso. Eu falei, filho, não desiste, não desiste. Porque às vezes nosso coração é provado, e às vezes falta isso daqui para você alcançar aquilo que Deus tem para você. Não desiste. E ele falou, não vou, não vou. Eu sei que no dia seguinte eu acordei ele bem cedo, eu falei, filho, vai. Não, mãe, eu não vou. Eu falei, vai. Não desiste porque agora é a sua hora. E ele meio contrariado, para me obedecer, ele foi. Eu sei que chegou lá, alguém faltou, alguém que ia tocar. E eles desesperados, tentando achar alguém. Aí, nossa, não tem ninguém para tocar, tem que chamar alguém da sede. Era no outro lugar, o culto dos adolescentes. E aí ele falou assim, eu sei tocar essa música. Todo mundo olhou assim, como assim? Você nunca ensaiou? Ele falou, não, mas eu tiro todas as músicas em casa, e eu sei. Aí o pessoal meio desconfiado, assim, né? Falou, pega aí, né? E assim, eu lembro que naquele dia, o dia que ele não queria ir, que eu incentivei, falei, filho, não desiste, vai. Eu sei que daquele dia em diante ele entrou na escala e nunca mais saiu. Então, assim, às vezes a pressão vem, mas eu falo, filho, eu não vou resolver o seu problema. Eu incentivo e eles têm um caminho a trilhar. Então, eles têm que construir a história deles. Às vezes uma crítica ou outra eu falo, filha, guarda o coração, continua e Deus recompensa, sabe? Então, eles têm que construir o caminho deles e a história deles, sem que a gente abrevie alguns passos. E aí, uma pergunta que não quer calar. O que você aprendeu com esse vídeo? Eu espero que realmente tenha edificado a sua vida e feito algum sentido para você. Aproveita, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Até a próxima!